Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist com respeito à função. Vamos ver primeiro a lei de formação dessa função. Mas, se você caiu direto nesse vídeo, eu aconselho que você pesquise aí no meu canal e volte no início dessa playlist, para que você possa acompanhar desde o início o desenvolvimento dessa matéria. E aproveita e já se inscreve no canal. Vamos nessa. Lei de formação. Bom, antes vamos lembrar o seguinte, que existem três elementos muito essenciais para que se haja uma função. O primeiro elemento é um conjunto que nós denominamos de domínio. Um segundo conjunto, que é o meu segundo elemento, que nós denominamos de contradomínio. E o terceiro elemento, que é uma regra de associação entre esses dois elementos, entre o domínio e o meu contradomínio, né? E essa regra de associação é o que nós chamamos, e vamos ver agora, que é a lei de formação da função. Trocando em miúdos, o que é isso? É uma fórmula matemática que nos vai permitir calcular os valores de y, já tendo conhecido os valores de x, ok? E o exemplo de leis de formação, eu tenho aí que eu trouxe para vocês. Por exemplo, o f de x igual a 2x mais 7, né? E nós sabemos que f de x a gente também pode escrever como y, né? Y igual a 2x mais 7. Essa é uma lei de formação. E a outra lei de formação está aqui, que é y igual a menos 3x ao quadrado mais 2. Então, esses são dois exemplos de lei de formação. Vamos ver agora o valor numérico. Gente, o valor numérico, uma vez a gente tendo conhecido a lei de formação da função, que é justamente o exemplo dessas duas que eu dei ali em cima, a gente pode calcular o valor numérico dessa função. Olha o exemplo aqui que eu dei. Dada a função f, definida dos reais nos reais, ou seja, com domínio nos reais e contradomínio também nos reais, definida por, ou seja, com essa lei de formação, né? Determine f de 0. Observa, bem legal aqui, que antes eu tinha f de x, correto? O que mudou? No lugar do x, eu troquei por 0. Então, no lugar de x do outro lado da igualdade, eu também vou trocar por 0. Então, eu vou ficar com 3 vezes 0, com mais 5. 3 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Então, y, para mim, vale 5 quando o meu x valer 0. Tá bom? Vamos ver a letra B. No lugar de x, eu troquei por 3, correto? Então, do outro lado da igualdade, aonde aparecer x, eu também vou trocar por 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 com mais 5. 3 vezes 3 vai dar 9, né? 9 com mais 5, 14. Então, o meu y vai ser igual a 14 quando o meu x for igual a 3. Lembrando que essa daqui é a minha lei de formação.
Lembrando também que esse camarada aqui é o meu contradomínio, né? É CD que nós falamos, né? Abreviamos. Esse camarada é o meu domínio, tá? Então, uma função definida com domínio nos reais e contradomínio nos reais, por essa lei de formação, quando eu vou ter y igual a 5 quando x for igual a 0. Eu vou ter y igual a 14 quando x for igual a 3. Gente, a raiz de uma função vai ser nada mais do que o valor do domínio em que a minha imagem vai ser igual a 0. Ou seja, eu quero descobrir o valor de x tal que o meu y seja igual a 0. Então, sempre que eu pedir a raiz da função, igual aqui no exemplo, eu quero x tal que o meu y seja igual a 0. Ou então, né, o meu f de x, que é a mesma coisa que y, seja igual a 0. Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função, nesse caso aqui, ó, f de x, e no lugar de f de x, eu vou substituir por 0. Então, eu vou ficar com 0 igual a 2x menos 8. Vou inverter as posições para facilitar, tá? 2x menos 8 igual a 0. Esse menos 8 eu passo para o outro lado. 2x igual a 8, x igual a 8 dividido para 2, x igual a 8 dividido para 2, 4. Ou seja, quando o meu domínio, o meu A, for igual a 4, o meu contradomínio vai ter uma imagem igual a 0. Entenderam? Vamos fazer o segundo para ver se entenderam mesmo. Eu tenho aqui, ó, no lugar de g de x, eu vou substituir por 0, porque eu quero a raiz da função. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Lembram de soma e produto? Então, soma, oposto de B sobre A e produto C sobre A. Oposto de B. O B está aqui, ó, vale menos 5. Menos com menos vai dar mais 5. O A está aqui. O A vale 1. Então, 5 dividido para 1 dá 5. Produto C. O C está aqui. O C vale 6. O A está aqui, vale 1. 6 dividido para 1 dá 6. Acabou aí? Não, não acabou. Agora eu preciso pensar, ó. Dois valores, dois números, que somados dá 5 e multiplicados dá 6. Vou achar o x' e o x, duas linhas, que é 2 e 3. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá 6. Então, esses dois são as raízes da minha função. Todos os dois vão dar 0. Vamos ver agora a última do h de x. Então, no lugar de h de x, eu substituo por 0. Já está bem fácil, né? 5x mais 25 igual a 0. 5x, passo 25 para lá. X igual a menos 25 dividido para 5. X igual a menos 5. Ou seja, quando eu tiver um domínio A valendo menos 5, a minha imagem no contradomínio vai ser igual a 0. Né? Fazendo diagrama de flechas. Claro, eu estou fazendo diagrama de flechas para vocês entenderem e uma forma também de revisar os conteúdos passados. Mas se o professor pedir para vocês, determine a raiz. X igual a 4, acabou aqui. X igual a 2 e 3, acabou aqui. X igual a menos 5, acabou aqui. Tá? Não tem porquê fazer, não necessita fazer esses diagramas de flecha. Eu fiz
Só para revisar e vocês conseguirem enxergar essa relação de domínio e contradomínio, ok? Muito bem, vamos ver agora, entrar um pouquinho na parte geométrica para associar a função, porque ela anda de mãos dadas também com a geometria, no caso do plano cartesiano. Então vamos ver o par ordenado e o plano cartesiano. Bom, par ordenado, gente, é um objeto matemático composto por dois elementos, né? Ou seja, entre parênteses, A e B, né? Que são coordenadas de um ponto no plano, em que A é o meu primeiro elemento e o meu B, obviamente, né, é o segundo elemento, tá? Sempre dessa forma. O A é o primeiro elemento e o B é o segundo elemento. E o primeiro elemento, ele é correspondente a valor de x, ou seja, aos valores do meu domínio. E o meu segundo elemento é correspondente ao valor de y, que é referente à minha imagem, né? O meu contradomínio. Beleza? E esse A e B, na verdade, eles são coordenadas de um ponto no plano. E nós podemos representar dessa forma, ó. P de A e B. Ou seja, um ponto P que tem coordenadas A e B. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de pontos no plano. Olha só, estão aqui alguns exemplos. Ponto A de coordenadas 1 e 3, ponto B de coordenadas 2 e menos 1, ponto C de coordenadas menos 1 e 4, ponto D, coordenadas menos 3 e 1, ponto E, suas coordenadas F, suas coordenadas G, H, até o I, né? Existem vários e infinitos pontos. Por quê? Porque isso são pontos num plano, um plano que nós chamamos de plano cartesiano. Mas o que é esse plano cartesiano? Ele é o conjunto de duas retas numéricas perpendiculares entre si na origem, tá? E que vai formar na horizontal o meu eixo x, que é o eixo do domínio, e na vertical o meu eixo y, que é o eixo da imagem, tá? Eixo x horizontal, domínio, eixo y em pé vertical, imagem, ok? E cada ponto vai se associar a eles, porque eu tenho aqui de forma geral o ponto, né, de A e B, ou seja, os valores de x estão aqui em primeiro, né? São os valores de coordenada x e os valores de coordenada y aqui em segundo. Então vamos ver como é que é esse plano cartesiano, né? Tá aqui. É um conjunto de duas retas numéricas, como eu disse, perpendiculares entre si na origem, ou seja, o ponto de origem é o zero. E a partir desse ponto, ela é gradual para todos os lados. E ela é infinita, tá? Tanto para o lado quanto para cima e para baixo. Nós chamamos de eixo das abscissas esse eixo x. Nós chamamos de eixo das abscissas. Esse eixo em pé nós chamamos de eixo das ordenadas. E vocês conseguem observar também que ele divide
em 4 setores, né? Esse setor aqui, que nós chamamos de primeiro quadrante. Esse setor aqui, sentido anti-horário, segundo quadrante. Esse, o terceiro quadrante. E esse, o quarto quadrante. E o que é interessante? Se nós observarmos no primeiro quadrante, eu só tenho valores positivos para x e só valores positivos para y. No segundo quadrante, eu só tenho valores negativos para x e valores positivos para y. No terceiro quadrante, eu só tenho valores negativos para x e negativos para y. E no quarto quadrante, eu só tenho valores positivos para x e negativos para y. Então, se eu tivesse perguntado para vocês a qual quadrante pertence, por exemplo, o ponto C, você vai pensar, caramba, o ponto C. O ponto C, eu tenho x negativo e tenho y positivo. Aonde eu tenho x negativo e y positivo? Opa, segundo quadrante. Então, o ponto C está no segundo quadrante. Se eu tivesse perguntado qual quadrante pertence o ponto E, por exemplo. O ponto E, se eu observar, eu tenho um zero. Opa, eu tenho um zero. Então, sempre que eu tiver um zero, ele não pertence a nenhum quadrante. Ele pertence a um eixo. Mas qual eixo ele vai pertencer? O zero está no x. Então, ele pertence ao eixo y, que é o eixo das ordenadas. No caso do F, eu tenho um zero também. Então, ele pertence a um eixo. O zero está onde? No y. Então, ele pertence ao eixo x, que é o eixo das abscissas. E se eu tivesse zero nos dois, tanto no x quanto no y? Ele não vai pertencer nem a um quadrante e nem a um eixo, e sim à origem. Entendido, gente? Se eu perguntasse a que quadrante pertence? Bom, vou pensar. Se os dois elementos, tanto o referente ao x e ao y, forem positivos, pertence ao primeiro quadrante. Se o do x for negativo e do y positivo, ao segundo quadrante. Se todos os dois forem negativos, ao terceiro quadrante. Se o primeiro elemento for positivo e o segundo for negativo, ao quarto quadrante. Se o x for zero, vai pertencer ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Se o y for zero, vai pertencer ao eixo das abscissas, no caso, o eixo x. E se todos os dois forem zero, vai pertencer à origem do plano. Ok? Muito bem. Agora vamos ver como nós marcamos esses pontos que eu dei no meu plano cartesiano. Espera aí que eu vou limpar essa bagunça toda que está aqui e voltamos. Enquanto eu limpo, desce aí, se inscreve no canal, deixa o gostei, que ajuda bastante a gente. Muito bem, tá aí. Como que eu vou marcar os pontos? Bom, eu vou ter que sempre ligar essas duas coordenadas. Vou ligar a coordenada x à coordenada y. Então, eu vou pegar o 1 em x e vou levar ele até o 3 lá em y. Então, esse aqui é o meu ponto A. Que bacana, né? Vou pegar o 2 e vou levar até a coordenada menos 1 em y. Olha só. Trazer o 2 para baixo até a direção da coordenada menos 1. Então, esse aqui é o meu ponto B. O C, vou pegar a coordenada menos 1 em x e vou levar até o 4. Olha só que bacana. O ponto é esse. Vou pegar a coordenada menos 3 em x e vou levar até o 1 em y. Ó.
Opa, essa aqui é minha coordenada D. Pausa aí. Tenta fazer as outras coordenadas. Vê se vai conseguir. Vamos lá. Ó. O 0 tá em X. Então, eu vou lá em Y e marco 2. Essa aqui é a minha coordenada E. O 0 está em Y. Então, eu vou lá no X e marco menos 1. Essa aqui é a minha coordenada F. 0 nos dois é a minha origem. Ah lá, vou marcar o meu ponto G. O H, vou lá no menos 3 em X e vou ligar no menos 4 em Y. Ó. Ah lá, que bacana. É o meu ponto H. E o meu ponto I? Vou pegar o 2 no X e vou levar até o 1 no Y. Então, esse daqui é o meu ponto I. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei aí, ajuda bastante. Divulga esse canal por aí, compartilha esse conteúdo para atingir mais pessoas e se inscreve. Não se esquece não, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre que eu postar um vídeo novo. Forte abraço e até a próxima. Fui!